Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando no banner. Esse banner é muito importante, cidadania sustentável. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Esse assunto, ele é o imposto consciente. Então, estão aqui comigo a Ana, que é do grupo Da Prosas. Prosas. Eu vou até ler sobre o Prosas aqui, explicar um pouquinho, mas ela vai explicar melhor do que eu. Está aqui também comigo a minha partner do programa, que media junto comigo na apresentação, a Vanessa Bittar, que fez o convite à Ana lá do Prosas. Está participando nessa imagem aqui conosco o Antônio, né, que mexe com a área de apicultura. Virão outros, possivelmente, do Recria JF, para no final do programa fazerem perguntas pertinentes, que seriam perguntas que as pessoas que estariam nos assistindo aqui, os mais variados setores que estiveram nos assistindo, possam se sentir assistidos em suas dúvidas frequentemente. Bom, Ana, boa tarde, tudo bem com você? Vanessa, Tudo certo. beleza. Vanessa, obrigado pela mediação junto comigo aqui. Estamos juntos, né? Estamos aqui apresentando o programa. Boa tarde para você também. Antônio, você que está aqui agora com o nome delicado de Eliana, mas ele já explicou que o Antônio ele está com o celular de outra pessoa, da esposa, né, Antônio? Boa tarde para você também e obrigado pela sua participação. Bom, eu vou começar aqui falando da nossa pauta. Nossa pauta é o imposto consciente. A gente quer retratar o imposto voltado para a cidadania. Nós vamos falar de contabilidade aliada à sustentabilidade, os impostos e investimentos no território para aumento de qualidade de vida, cidadania no contexto físico e jurídico. Olha bem, gente, investimento a gente pensa sempre em dinheiro. Olha, investimentos são ações que podem também ser dinheiro. Os impostos são valores, valores esses que podem ser investidos na localidade onde você trabalha, onde você existe, onde você mora, para melhorar a qualidade de vida, nos mais variados tipos de qualidade de vida que a gente possa melhorar. A cidadania no contexto físico e jurídico, ela vai dar uma palhinha para a gente também. Então, para o cidadão comum, a palavra imposto soa como algo maldito, obrigatório, coercitivo. E muitos fazem coro com isso, como se fosse uma fatalidade pagar impostos, e que o nosso país, em que nosso país nós temos excessos de impostos, mas vários países têm muito mais impostos que o nosso país, o Brasil. Outros dizem que o pecado capital é pagar impostos e não ter os benefícios dos mesmos, o que às vezes é verdade, mas não é verdade em 100% das vezes, né? Eu só vou lembrar vocês do SUS, durante a pandemia, as pessoas que estavam trabalhando ali no SUS, elas não se ocuparam se elas estavam recebendo muito ou pouco, e aquilo tudo ali é bancado pelos nossos impostos, eles tiveram a consciência de ajudar a população, né? E outros também implicam quando o dinheiro público vai para projetos sociais, como, por exemplo, a Lei Rouanet, que as pessoas ficam falando de coisas que não conhecem, isso também vai passar pela fala da nossa amiga Ana. Então, a discussão aqui é o seguinte, existe um contrato que firma uma relação, o contrato social. De acordo com o contratualismo, esse fator indica uma classe de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formarem estados ou manterem uma ordem social. Então, lá em Prisca Zeros, lá atrás, fez-se o contrato social. O que é isso? Era uma população que confiava ao Estado a organização e administração das suas economias e do país, daquele limite geográfico que estava ali. Em termos didáticos, nós poderíamos dizer que para que um povo possa conviver em harmonia no pré-estabelecido Estado, junto ao seu contrato social, é necessário que ele que se organize. Para se organizar, ele precisa de uma administração pública, ele precisa de um governo, Estado, um governo desse Estado. Nos níveis de União, Estado e municípios, os governantes têm obrigações para com o povo que eles representam. Isso parece óbvio, né? Isso nós sabemos. Agora, direitos. Para que o cidadão exerça seus direitos à saúde, educação, segurança, previdência, moradia, transporte e muitos outros, o governo precisa de construir minimamente hospitais, escolas, garantir vias de tráfego, fazer estradas e afins, entre outras coisas que atendam esses direitos. O governo precisa de dinheiro, e o dinheiro vem de impostos. Essa que é a ligação. É construído aquilo que é o erário público. O termo erário, mais propriamente, se restringe aos recursos de que o governo dispõe para exercer essa tal administração. Esses recursos, em todas as esferas, serão mantidos principalmente, mas não apenas,
pelos impostos que é o dever do cidadão, aquele cidadão que persegue seus direitos, né? Quer dizer, que quer valer a cidadania. E assim se define uma política fiscal. A política fiscal é o conjunto de medidas que o governo toma para administrar e controlar seu orçamento, e isto coloca para o desenvolvimento econômico do país de uma forma sustentável. Sustentável em vários sentidos. Nós podemos falar, então, de orçamento. A receita pública, que advém desse orçamento votado no Congresso, é o dinheiro que o governo dispõe para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade. Hospitais, escolas, iluminação, saneamento, etc. Eu já falei disso. Para poder fazer isso, o governo precisa arrecadar o dinheiro e faz isso de diversas formas. Essa arrecadação vem de impostos, vem de aluguéis e venda de bens, vem de prestações de alguns serviços, vem de venda de títulos do Tesouro e recebimento de indenizações. Mas dá para perceber que os impostos são cruciais. O que a contabilidade tem a ver com a sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente. À medida em que a sociedade como um todo se conscientiza sobre os problemas ambientais e a escassez de recursos naturais, que não se renovam na mesma proporção em que são utilizados, né? A contabilidade ambiental começa a ganhar força como forma de promover a sustentabilidade empresarial da própria empresa. Por ser uma enorme fonte de registro, interpretação e informação de dados empresariais e governamentais, a contabilidade aliada à sustentabilidade pode contribuir de forma positiva no campo de proteção ambiental, gestão financeira das iniciativas de recuperação de áreas degradadas, organização de pagamento de multas em decorrência de possíveis irregularidades, gestão de estoque de produtos antipoluentes, controle de investimentos em tecnologias antipoluentes, planejamento financeiro para possíveis perdas patrimoniais em função do evento de cunho ambiental, controle de custos e despesas gerados por ações da contenção da poluição, são tarefas da contabilidade ambiental. Em qualquer outro país ou território, existe uma direta relação entre infraestrutura e desenvolvimento. Afinal, a capacidade de atração de investimentos, o incentivo ao empreendedorismo, a geração de empregos e até a qualidade de vida da população, e principalmente, estão diretamente relacionados com os elementos que compõem a estruturação socioespacial de uma localidade ou de uma região. No aspecto jurídico, considera-se que a cidadania, o povo, né, é um dos elementos do Estado, ou ainda melhor, o principal elemento, porquanto sem os cidadãos não haveria conquista do território, muito menos organização de um governo, origem do direito da cidadania, que se deu no momento da instituição do Estado. Não se concebe a instituição de uma associação, ou até mesmo de um Estado, sem que se estabeleça a sua composição, os deveres e consequentes direitos dos seus associados. E neste programa nós apreciaremos também a cidadania do contexto físico e jurídico, que vai ficar a cargo da Ana. Para tanto, nós trouxemos aqui a convidada, Ana Clara, né? E ela representa o Grupo Prosas, que é uma plataforma para seleção e monitoramento de projetos de impacto socioambiental. Foi criado em 2015, o Prosas se tornou a maior plataforma do Brasil para a captação de recursos para projetos sociais, dando visibilidade, iniciativa e gerando conexões que potencializam o investimento social em todo o território. Bom, eu não vou falar mais sobre o Prosas, eu vou passar a palavra à Vanessa. Existe um banco também, que é o PIP, né, Vanessa? Vou pedir para a Vanessa introduzir alguma coisa nesse sentido. E quem vai falar do currículo da Ana, que representa o Prosas, eu peço que seja ela própria, ok? Então, Vanessa, fique à vontade, faça a sua introdução. Obrigada, José. Mais uma vez, né, esse programa maravilhoso. É o primeiro do ano de 2024, né? Ó, trazer um tema como esse não é à toa, porque nós estamos num período bem propício para se pensar no que a gente pode fazer com relação ao imposto, né? E essa parte que você acabou de falar aí, bem didaticamente, é algo que é acessível só quando a gente procura saber mesmo, né? Poucos cursos, né, formam pessoas para entender essa parte que ela permeia a nossa vida o tempo todo, né? Independente da área de atuação, sim, os privilegiados são os administradores,
gestores públicos, né, os contadores, e porque está dentro do beabá deles. Mas fora isso, os outros que também poderiam se beneficiar, não têm tanto acesso, né? Só se no caminhar da profissão isso vier como um desafio, uma demanda, e aí a pessoa vai procurar sobre o assunto. E a gente vê aí, né, que as pessoas que têm mais esclarecimento sobre o assunto, seja eles, os políticos que estão à frente, as lideranças de empresa, pessoas físicas, têm um certo conhecimento também quando fazem escolhas para esse lado, né, de doar o imposto para ações dentro do seu próprio território, por exemplo, né, isso acaba fazendo toda a diferença, vai ajudar no fomento, né, do desenvolvimento econômico local. As pessoas começam a ver a utilidade do imposto, né, mais próximo dela, porque tem essa coisa, né, estou contribuindo, mas para onde está indo, né? Não estou vendo nada. Só que se você julgar que você está destinando uma parte daquilo que você contribui para algo que você pode olhar e ver o desenvolvimento, então pode ser mais motivador, né? Você perceber que você fez uma escolha, que você está acompanhando transformação. E aí, nesse sentido, a gente vê que iniciativas como Prozas, que é uma empresa de impacto social, faz toda a diferença, que não necessariamente precisa ser alguém específico da área para se beneficiar das oportunidades que tem nesse campo, né? Então, sempre quando a gente fala de editais, de oportunidades, que é para investir em projetos num território, todo mundo falava no próximo, tem lá as referências, editais. Então, foi essa motivação do convite também, Ana, para que você possa falar um pouquinho também da origem do Prozis, que geralmente, quando a gente parte para alguma iniciativa, a gente tem uma motivação muito grande, né? Às vezes parte de um desafio, uma dificuldade. Que, por exemplo, a gente vê, né, que a maioria dos agentes culturais, né, dos agentes ambientais, tem uma certa dificuldade com essas burocracias, né, de talvez não se enxergar empreendedores, né, de ficar mais no campo técnico mesmo, a qualidade do trabalho em si. Só que acaba que para viabilizar tem que passar por isso, né? E aí como é que se dá essa ajuda, né? Como é que se dá esse processo de agregar essas pessoas que são tão inteligentes, que têm várias boas ideias e conseguir que elas realizem aquilo no seu território. Lembrando também, né, que a gente vê que o território que se beneficia muito dessa questão, né, do próprio cidadão fazendo ação através de editais, esse momento de transformação, ele acaba depois ele se beneficiando, por exemplo, de um índice, né, de aproveitamento, por exemplo, lá do turismo, né, que tem os indicadores de que você está explorando bem o território, a qualidade do território, e aquilo aumenta o repasse de investimento para o município, porque os seus indicadores estão excelentes. Isso tudo vai partir também da ação do cidadão. Não, a gente não tem que só esperar poder público. O público está olhando para o todo, né? Se o cidadão não cuidar da parte que
que tem competência de cuidar, vai sempre ter que resolver os mesmos problemas, né? Nunca vai ter um território próspero, com bons indicadores. Os bons indicadores vão atrair mais riqueza para o território. Então, assim, eu queria, Ana, que você explorasse um pouquinho, né, essa realidade, que você falasse da origem do Prozas, dos desafios que aparecem mais frequentemente para vocês, e que você puder falar de esclarecimento, de ajudar as pessoas a motivarem a pensar que o imposto ele pode ter uma serventia para o território através das nossas escolhas. Isso seria muito bom, que é um conhecimento ainda pouco explorado. Muito obrigada, viu? Passo a palavra para você. Que você vai sair. Não quer apertar nada. Não. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela apresentação. É, acho que vou começar só me autodescrevendo rapidinho. Eu sou uma mulher cis branca, de pele clara, olhos claros verdes, tenho cabelo comprido, liso, ruivo, meio loiro. Estou com uma blusa verde sem manga. Agradeço o convite, né? Como o pessoal introduziu, faço parte da Prozas, hoje eu sou sócia-diretora na Prozas. A Prozas é uma empresa, né, uma tecnologia social, e a Prozas nasceu muito com esse intuito de poder conectar quem executa projetos sociais, culturais, ambientais, a quem quer patrocinar esses projetos de uma maneira facilitada, né, gratuita para os proponentes. Hoje nós somos a maior plataforma do Brasil, né? A gente está representando tem empreendedores de todos os estados, em mais da metade dos municípios brasileiros, então é realmente uma fonte importante aí de conhecimento da área e de busca para quem está interessado. Ela é totalmente gratuita para os usuários que podem se inscrever nos editais, nas oportunidades que estão lá, então a gente vai falar um pouco mais, né, das leis de incentivo, pensando aí nessa utilização dos impostos com esse fim. Então, ali na Prozas, para quem não conhece, prozas.com.br, recomendo conhecer, criar o seu perfil gratuitamente e dar uma fuçada lá, porque acho que principalmente para quem é empreendedor nessa área, ou como você disse, que ainda acha que não consegue, pode ver ali que tem oportunidades de todo tipo, e acho que a minha ideia no final da minha fala também é amarrar um pouco, né, nessa questão da oh meu Deus, a palavra não quer sair, mas do território mesmo, né, de como esses impostos podem contribuir de maneira regionalizada, local, para um desenvolvimento social, cultural, enfim. E ali a gente vê que tem muitos patrocinadores, muitos incentivadores que podem fazer uso desses mecanismos, desses recursos, buscando projetos locais e que às vezes não encontram ainda organizações, né, projetos. Então, acho que tem esses dois lados, né? Quem pode investir através da lei e quem às vezes ainda nem sabe que poderia captar recursos de maneira mais facilitada através disso para fazer seus projetos acontecerem. Então, minha ideia é mais um bate-papo, né? No final vão ter algumas perguntas. Eu queria só dar uma conceitualizada básica, tentar falar de uma maneira bem simplificada também, porque, como você disse, não é um assunto simples, né? Tem suas especificidades, mas a ideia é passar um geral introdutório para que o pessoal possa entender, quem estiver assistindo, estiver interessado no assunto, e se aprofundar depois, né, em como participar desses mecanismos, fazer a utilização desses mecanismos. Então, a gente, quando fala de lei de incentivo aqui, né, de incentivo fiscal, estou falando dentro de um viés aqui na nossa conversa, né, para fazer sentido para o assunto que a gente está tratando, dentro do viés das leis que permitem a doação, o patrocínio de parte de impostos devidos para projetos de cunho social, cultural, esportivo, enfim, eu vou falar um pouquinho das opções que existem,
mas é com esse viés, né? Não estamos falando de incentivo fiscal no sentido de políticas econômicas, estamos falando nesse outro sentido aqui. Mas esses mecanismos, alguns já são bem antigos, né? Acho que o mais antigo e o mais conhecido é a Rouanet, mas uma coisa que pouca gente sabe é que esse tipo de lei de incentivo, que a gente chama de mecanismo de incentivo também, eles existem nas três esferas. Então, a gente tem as leis federais, vou passar rapidamente sobre elas, mas também existem mecanismos, podem existir, e já existem muitos, no âmbito estadual e no âmbito federal. O que muda entre eles, né, além das suas especificidades dentro de cada lei, é o imposto que é utilizado nesse mecanismo. Então, quando a gente fala das leis de incentivo federal, a gente está falando de imposto de renda, que é um imposto federal, é um imposto devido ao governo federal. E o que o governo federal faz, num linguajar bem simples, é dizer: olha, uma parte desse imposto, até X%, que cada lei tem a sua, as empresas ou pessoas físicas vão ter que me pagar esse dinheiro, mas elas podem não me pagar e escolher, né, ter essa autonomia para a destinação desse dinheiro, e acho que isso também casa muito com a fala que o José fez, que a Vanessa fez, no sentido também dessa autonomia da sociedade civil, né, seja quando a gente está falando de empresas ou pessoas físicas, poderem fazer essas escolhas. Mas acho que tem muitos mitos dentro disso, que eu vou entrar bem rapidamente quando eu estiver falando, mas de que existem uma série de regramentos, né? Não é. A empresa não pode destinar para qualquer tipo de projeto, de qualquer pessoa, de qualquer empresa ou de qualquer organização. Existem regramentos, existem cumprimentos aí de requisitos, de habilitação, tanto de quem vai executar, quanto do formato do projeto, né? Quando a gente fala dessas leis, é muito comum, quase todas, se não todas, têm algum dispositivo focado em acessibilidade, em democratização, em foco em vulnerabilidade social. Inclusive, em algumas leis, o percentual que pode ser destinado, ele muda de acordo com o tipo de projeto, pensando numa política mais voltada para, enfim, acesso, democratização, desenvolvimento social. Então, voltando, né, o imposto federal é feito com imposto de renda. Quando a gente fala de leis estaduais, são os estados que criaram seus mecanismos com base no ICMS devido. Então, esses estados podem criar as suas leis. A gente tem vários estados, e já dando spoiler, Minas é um estado que tem as que a gente chama de duas leis, porque é muito comum que nos estados esses mecanismos de incentivo sejam de cultura e de esporte, né? Podem existir outros aí, a gente já viu um estado ou outro que tenha uma lei de incentivo social, que tem um outro viés, mas é mais comum que a gente tenha dentro dessas duas áreas, cultura e esporte. Minas Gerais é um estado que tem as duas leis, né? Vou falar um pouco disso daqui a pouco. E no âmbito municipal, essas leis também podem existir através do ISS devido. Então, quem paga ISS, se o município criou, regulamentou, tem uma lei em execução de incentivo para a cultura ou esporte, né, que são as mais comuns, poderiam destinar alguns projetos dentro desse regramento. Então, acho que essa é uma primeira coisa de que, às vezes, a gente vê por aí que as pessoas conhecem mais as leis federais, né, porque são maiores, são mais utilizadas, são mais antigas, mas que também podem existir oportunidades, às vezes, estão sendo perdidas, olhando para estado e olhando para município. Mas entrando bem rapidamente no federal, a gente tem algumas leis hoje em vigor, em funcionamento, que podem ser utilizadas. A mais conhecida delas é a Lei de Incentivo à Cultura, né, conhecida como Rouanet, que falando aqui de empresa especificamente, né, pode destinar até 4% do seu imposto devido para projetos de Rouanet, e acho que a Rouanet ali é o mais emblemática por uma série de mitos e fake news, mas é uma lei, e, enfim, acho que também tem uma questão das gestões, também foi aprovada recentemente uma nova regulamentação, mas que tem esses focos sempre de democratização de acesso, mesmo quando a gente fala de grandes eventos, existe uma série de cumprimento de exigências
de acessibilidade, de democratização, de distribuição de ingressos, enfim, de contrapartidas sociais. Os percentuais podem mudar de acordo com isso, então tem alguns desconhecidos, e lembrando que não é qualquer projeto. Os projetos passam por uma série de habilitação do Ministério da Cultura, eles são avaliados dentro de vários requisitos que estão na lei. Eles podem, inclusive, não serem habilitados se não cumprirem todos esses requisitos e passam também em todas as leis, né? Mas agora que a gente já entrou nesse assunto, também por uma série de exigências de prestação de contas, né? Enfim, de comprovações de execução. Então, não é uma coisa, a empresa quer patrocinar esse projeto e ela vai lá e coloca dinheiro e acabou. Tem todo um processo dentro disso. Então, a gente tem a Rouanet, tem a Lei Federal do Esporte, ela era 1% até recentemente, agora ela é 2%, mas é só 2% se cumprir o requisito de patrocinar projetos com esse viés de cunho social, né, de vulnerabilidade socioeconômica do público, enfim. Aí a gente tem as leis de saúde que foram revogadas e voltaram recentemente a funcionar, que é o PRONAS e o PRONON. O PRONON voltado para a questão oncológica, assistência, pesquisa, e o PRONAS voltado para a questão de PCDs. Então, e aí a gente tem também o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso, que são bem interessantes, com 1% cada uma. Pronas e Pronom, não falei, também é 1% cada um. Eles não são concorrentes, esses que eu falei, entre si. Hoje, né? Então, uma empresa pode ir somando 4% para a Rouanet, 2% para o esporte, mais 1% para o FIA. Então, a gente diz que pode ter um percentual, uma parte do imposto de renda aí pode ser somada, distribuída dentro dessas leis. O FII, pode falar. Só uma coisinha. Você falou PCD, pessoas com deficiência, né? Isso. Então, eu te peço que você traduza essas falas. Ah, tá bom. Porque senão Pode me... passa desapercebido, que no linguajar do nosso dia a dia nós conhecemos isso, mas eles não conhecem, tá? Só isso. Tá Beleza. ótimo. Não, quando eu falar alguma coisa que não entender, passar despercebido, vocês podem me avisar, por favor, tá? Tranquilo. E aí a gente tem o Fundo da Infância e Adolescência, que a gente conhece como FIA, e o Fundo do Idoso, que apesar de serem leis federais, baseadas no imposto federal, né, que é o imposto de renda, existe uma gestão muito territorializada. Agora saiu a palavra. Essa gestão acaba sendo muito do território, porque você pode usar o FIA, o Fundo do Idoso, destinando para o Fundo Nacional da Infância e Adolescência, mas o que acontece é que quem faz a gestão, e é mais comum que aconteça, são os conselhos municipais. Então, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, da Adolescência, ou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que faz essa gestão. Então, acho que esse é um ponto importante que depois, amarrando aí, tá, sobre a questão do território, de Juiz de Fora, mas é da atuação desses conselhos para fazer valer uma lei de incentivo federal. Então, a gente tem essa oportunidade de usar esse recurso que é federal. Todas as empresas que pagam imposto de renda, são tributadas no lucro real e vão pagar imposto de renda, podem usar. Então, pode ser de muito interesse, e a gente vê aqui na Prozas, atuando com essas empresas, né, prestando serviços para a busca de projetos, existe um interesse em territorializar esse investimento social, e muitas vezes acabam não existe um conselho municipal atuante e que faz esse fundo ser criado e regulamentado, estar em funcionamento, ou mesmo as próprias organizações do município não têm projetos habilitados por esses conselhos locais, o que acaba fazendo com que o investimento não chegue, né? Então, acho que, falando de leis federais, acho que quando a gente fala de organizações aí de Juiz de Fora, todas podem participar de todas essas leis, mas tem um olhar muito importante quando a gente fala de filho de fundo de idoso, que é um olhar de como estão os conselhos municipais, né? Os fundos existem, eles estão regulamentados, o conselho está preparado para lidar com isso, então existe também uma pressão pela criação, não só pela criação, mas pelo funcionamento
correto desses fundos, porque existe essa possibilidade de destinar esse recurso e sempre existem empresas interessadas, né? Empresas que atuam e têm algum impacto naquele território, geralmente, né, na maioria dos casos, vão querer investir naquele território. A gente tem uma lei mais recente, mas que ainda não está regulamentada, para ficar de olho, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem. Ela já foi aprovada, ela já foi criada, mas ela ainda não está regulamentada, né? A gente está esperando os decretos que regulamentam para ela, de fato, entrar em vigor e a gente entender que tipos de projetos e organizações vão poder se habilitar, como que vai ser a questão, né, do fluxo de avaliação de projetos, de patrocínio, enfim, mas todas essas funcionam numa lógica muito parecida, que é, assim como as estaduais e municipais, que é uma parte do imposto pode ser destinado dentro de um universo de projetos geralmente pré-habilitados, né, pelo órgão competente. Então, no caso da Ronda, Ministério da Cultura, Ministério Federal do Esporte, e assim por diante. Aí a gente tem as leis estaduais, que eu já disse, né, que tem de cultura e esporte, depende dos estados. A gente tem vários estados que têm só de cultura ou só de esporte, ou tem as duas, que é o caso de Minas Gerais, que tem as duas leis bastante atuantes, né? Assim, são mecanismos já consolidados em funcionamento, então acho importante, então, para as organizações que estão em Juiz de Fora, entender como funcionam esses mecanismos, como elas podem fazer habilitação. Se eu não me engano, Minas, porque eu já trabalhei com isso em outros momentos, atendendo algumas empresas, a gente tinha muita facilidade em encontrar as informações do seu mecanismo já consolidado, em funcionamento, como se inscrever, a coisa está mais digitalizada, então quem tiver interesse, acho que consegue se aprofundar e aí entender o universo de empresas que hoje pagam o ICMS dentro do Estado e que podem fazer uso dessa lei de incentivo, né? Acho que uma sacada importante para as organizações é esse dinheiro vai sair das empresas. A diferença é se vai diretamente para o governo ou se ele vai para um projeto habilitado pelo poder público dentro de uma dessas leis de então, deixo a dica para olharem para as leis estaduais de cultura e esporte. E podem existir também as leis municipais, que depende do município, obviamente, essa criação com base no ISS. Eu dei uma pesquisada geral em Minas, em Juiz de Fora, desculpa. Eu vi que foi criado muito recentemente, foi um decreto dentro da lei Murilo Mendes, que permitiria o ensino de empresa. Eu confesso que eu não encontrei ainda se isso está de fato em funcionamento, né? A Vanessa já está me dando um spoiler que não imaginei que fosse isso, encontrei informações. E aí acho que tem também uma dica de uma pressão social das organizações locais, até das empresas que atuam, pagam ISS dentro de Juiz de Fora, para que essa lei entre de fato, esse mecanismo fato em funcionamento, porque se a lei já está criada, né, a gente tem ali, então, essa possibilidade de destinação de recursos, mas ela precisa funcionar para isso. Então, acho que tanto as organizações, sociedade civil organizada ou não, quanto as empresas que pagam ISS em Juiz de Fora podem colaborar dentro dessa pressão de articulação, trazendo essa agenda para que esse mecanismo de fato funcione. E também existe a possibilidade de criação de outras leis, como a do esporte, enfim, é um universo aí que a gente tem. E aí, foi uma explicação bem geral sobre as leis, cada uma delas tem as suas especificidades, então, a sua porcentagem, como ela vai funcionar, quais são os critérios, quem pode escrever projeto. Aí acho que são muitos detalhes que eu nem conseguiria terminar, né? É um assunto que é muito difícil a gente exaurir, mas acho que fica o convite aí que, amarrando um pouco disso, falando de território, a gente aqui na Prosa está há 10 anos atuando, eu sou diretora da área de consultoria, então a gente presta serviço para investidores sociais, né? E aí muitos são empresas. E aí dentro dessas
esse processo de quero buscar projetos por meio de editais, por uma busca ativa, enfim. E aí, cada vez mais cresce dentro das empresas essa noção de investimento social territorializado. Então, eu vou investir onde eu tenho impacto, onde a minha marca é maior, onde eu tenho uma fábrica e também por conta disso, muitas vezes eu tenho algumas externalidades negativas. Preciso, enfim, eu tenho um compromisso de devolução com essas pessoas. Então, existe essa intenção. Então, acho que um olhar para as empresas que estão em Juiz de Fora, que estão na região, que têm esse impacto, é bem importante para entender o que elas estão fazendo, ou o que elas querem fazer, ou até para provocá-las mesmo. E aí, utilizar esses mecanismos que já estão aí, muitos já estão dispostos, outros precisam ser criados, né? E aí é uma agência, uma agência que eu acho que tem interesse dos dois lados, né? Tanto de quem quer ser patrocinado, quem está aí desenvolvendo projetos, quer desenvolver projetos sociais, culturais, esportivos, enfim, saúde, e das empresas que querem investir socialmente e que já vão pagar esses impostos, então podem utilizar isso para fomentar essas agendas, para patrocinar mesmo, para fomentar esse desenvolvimento, enfim, social, econômico, cultural, local. E aí, enfim, acho que também outra dica para as organizações, eu já falei nisso, né? Mas procurar os editais que estão abertos, porque muitas vezes já tem, né, no município, articular essas agendas, seja com as empresas, olhar para os conselhos municipais, quando a gente fala, né, é mais comum os recursos federais, né, de imposto de renda, então, deveria ser utilizado o FIA e o Fundo de Idoso federais, mas a gestão é local, então, em pé estão esses conselhos, estão esses fundos, o quanto eles estão preparados ou não e como se preparar para isso. E eu acho que a agenda de incentivos fiscais, ela é uma agenda, como eu disse, que é importante para todo mundo promover, porque o poder público tem um interesse, uma vez que esse dinheiro permite investir em áreas importantes para o social, cultural, ambiental, para a sociedade civil que quer uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, para que esses projetos aconteçam e atinjam as pessoas dentro desses objetivos, e para as empresas que têm uma demanda cada vez maior de investimento social, de ESG, traduzindo a sigla aí, é o ambiental, social e governança, que hoje é uma agenda aí entre as empresas que cresce muito por exigência, por exemplo, da Bolsa de Valores, para você listar ações lá. Então, eles também têm hoje quase que uma obrigação de também fazer isso acontecer. Então, esses mecanismos, eles são de interesse de todos os lados, é uma agenda que cresce, e eu, particularmente, como Prozas, defendo que a gente tem que, não, defendo que os mecanismos muitas vezes não são perfeitos, mas que é uma agenda que a gente precisa aprimorar e não extinguir, muito pelo contrário, né? A gente precisa ficar de olho e aprimorar e cobrar e fazer acontecer, porque são ferramentas importantes que conseguem ligar todas essas pontas e que podem atingir objetivos muito importantes, né, de melhoria aí dos indicadores sociais, do... Ô, Luana, Oi. eu estou pensando aqui em fazer a projeção aqui do Prozas Tá. e você explicar, na hora que eu estiver passando aqui, eu vou fazer agora, eu vou ver se acho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui, eu abri. Você está vendo aí? Vocês estão vendo aí? Prozas, Tá. né? Está vendo? Isso, Olha lá, tem o próximo. início. Tecnologia serviço do impacto ambiental, plataforma completa para seleção e monitoramento de iniciativas de impacto social e gestão de parcerias.
Quer dizer, a pessoa que tiver algum interesse, ele pode procurar diretamente vocês pelo esse site, é isso? Isso, na verdade, assim, a Prozas, enquanto Ah, plataforma, para você procurar editais, se inscrever em editais, etc., para o empreendedor social que a gente diz, que é quem executa projetos, ela é completamente gratuita. Então, você pode ali, se você já não tem um perfil no cadastre-se ali no canto direito, criar o sim. seu perfil da sua Aqui, né? organização, ou o seu perfil pessoal. E aí, usar a plataforma livremente para fazer buscas desses editais. Você pode inscrever, e aí tem a newsletter que manda com os principais editais da semana, enfim. Nossas redes sociais também estão sempre sendo atualizadas com essas dicas. Então, para o empreendedor, ela é totalmente gratuita, ele pode se cadastrar e usar à vontade. Quem financia a Prozas são os investidores sociais. Então, eu quero fazer um edital. Ele paga prosas, mas para o empreendedor é totalmente gratuito. Tem uma iniciativa que acho que é super importante de falar, que é o BIP, BIP. BIP, que é o É. Banco de Incentivados da Prosas. O que é o BIP? Aproveitando que a gente está falando aí dos mecanismos de incentivo, a gente criou um banco também totalmente gratuito para os empreendedores sociais, para quem já tem projeto aprovado num mecanismo de incentivo. A gente abriu, a gente tem para os federais, agora a gente tem os bancos estaduais também. Então, tem um projeto aprovado na Lei de Cultura de Minas Gerais. Então, você pode se inscrever gratuitamente, preencher lá o formulário, cadastra o projeto. Esse projeto ele vai ficar num banco que o BIP é como se fosse uma vitrine. Quando a gente tem alguma empresa, por exemplo, interessada em patrocinar projetos, a gente disponibiliza essa vitrine. Então, esses projetos que estão no BIP, onde você pode fazer uma série de filtros do seu interesse e ver os projetos que estão cadastrados lá, porque muitas vezes a empresa não tem tempo ou recurso, não, por algum motivo de estratégia, não quer fazer um edital aberto, mas ela quer buscar projetos. Então, ela contata a gente da Prozas para usar o BIP. E para o empreendedor, isso é totalmente gratuito. Ele vai lá, deixa lá na vitrine o projeto dele, e aí ele aumenta as chances de algum patrocinador aí em potencial se interessar pelo projeto dele, porque foi olhar lá a nossa vitrine do BIP. Então, convido todo mundo que já tenha projetos ou quem ainda vai se inscrever depois dessa conversa, quando tiver com um projeto aprovado, apto a captar, colocar o projeto no BIP para aumentar essas chances de patrocínio. Eu estou tentando achar o BIP aqui na sua página, mas parece que é uma página à parte, né? Isso, o BIP ele está dentro da Prozas, mas ele tem uma Página página. dele, né? Isso, ele tem uma página deles. O pessoal pode acessar como bip.prosas.com.br. Lá tem todas essas informações, tira dúvida, os Eu vou, números, enfim. E aí vou você pode tentar escolher qual achá-lo aqui. banco de projetos você bip.prosas.com.br. E é isso, é tudo para o usuário, é tudo completamente. Para o usuário que eu digo, né, empreendedor social, é completamente gratuito. A gente também, inclusive, a coisa do BIP, a gente não cobra nenhum tipo de percentual ou participação para apresentar um projeto do BIP para um patrocinador. Nosso recurso vem 100% do investidor social. Eu achei ele aqui, vou colocar ele na tela rapidamente, tá? Legal, José. Só para a gente. Aqui, cadê ele? Aqui, ó, BIP. Ó, share. Ah, aqui, tá aqui, ó. BIP, você não paga nada menos e tal. Banco de Investimento Prosas. Uhum. E a ideia da Prozas foi justamente essa, assim, é democratizar esse acesso, então, para uma plataforma que tivesse esse alcance, de todo o país, né? Porque enfim, a gente ainda tem uma questão nas leis de incentivo, que é a concentração do investimento em regiões como o Sudeste, em grandes centros. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais trazer projetos de outras localidades, ter esses projetos e de maneira gratuita para que seja democrático, né? Sem cobrar nada do empreendedor social, e sim do patrocinador. Esse é nosso modelo de negócios, é isso que a gente acredita, que pode, de fato, fomentar essa agenda de descentralização. Então, a gente trabalha aí com todas essas leis, né? Das federais que eu falei, as estaduais,
E a gente vê cada vez mais essa demanda por investimento tutorializado, investimento das empresas do território que ela atua. Por isso, essa dica de entender quais são as empresas que são atuantes aí de fora, que têm impactos aí, e puxá-las para essa agenda, se é que elas já não estão nessa agenda buscando projetos, e às vezes não encontrando, ou não tendo um conselho com um fundo funcionando para fazer esse investimento via fundo. Então, por isso que acho que a agenda de incentivados é legal por isso, porque você consegue conectar várias pontas com o mesmo interesse, o que facilita com que as coisas saiam do papel e andem, e também aumenta a quantidade de fiscalização, né? Porque são várias pontas interessadas. Você atua em São Paulo? Você é de São Paulo mesmo? Eu Capital moro em São Paulo, a Prozas é uma empresa mineira, ela nasceu em Belo mineira? Horizonte, mas aí pandemia, quando começou a pandemia, a gente tinha um escritório pequeno aqui em São Paulo, o maior escritório é no BH, aí pós-pandemia a gente virou remoto e agora as pessoas estão espalhadas pelo Brasil, mas nossa atuação é no Brasil todo. Você é mineira, então? Eu sou paulista, não, eu sou daqui. Eu fui Paulista. contratada no escritório daqui, sempre fiquei aqui. Entendi. Bom, Ana, foi ótima a sua fala, espero que o pessoal tenha entendido bastante, né? Deve ter aparecendo a opção de dúvidas, eu estou cheio de dúvidas aqui, mas eu vou passar a palavra à Vanessa e se o nosso amigo Antônio quiser também fazer alguma coisa, fique à vontade. Vanessa, se você quiser fazer alguma inserção aí. Sim. Eu imaginei que o Prozas viria de Minas. Sim, e com esse É, nome, né? eu falei, mas de São Paulo, eu ainda não tinha entendido. Sim, Mas deve ter uma origem mineira, sim, né? Que bom, bom, fico feliz. E isso que você falou aí, tudo isso, né? Como que é importante o empreendedor ver que a política também está dentro da estratégia dele de negócio, sim, né? sim, Totalmente linkado, porque ele é um dos principais responsáveis por gerar riqueza no território que ele atua, uhum, né? E a gente está vendo que existe uma cobrança maior agora com relação aos impactos que ele gera na comunidade, no sim, território, né? Não só da atuação dele, mas um pouco para além da atuação. sim, E o que a gente vê, assim, ainda de forma muito tímida, o pessoal tentando se organizar como ecossistema, pelo menos aqui, né, na nossa cidade, tem várias iniciativas nesse sentido, né? uhum, Só que muitas vezes a gente para ainda no discurso, né? Tem muito encontro, tem muita informação, só que chegar à prática do que se chega de informação que é o desafio, sim, né? Que a gente vê de uma forma mais desembolada o pessoal do Sul fazendo. Então, o pessoal do Sul, eles têm, pelo menos, né, a gente fica de fora, mas vendo coisas acontecendo por lá, eles têm uma articulação prática, né? E muitas vezes a gente fala assim, vai ter uma nova iniciativa da prefeitura, estão tentando organizar o ecossistema de tal setor, só isso aí é só falação, já tem 20 anos que eles estão tentando fazer isso. Tem uma cultura da resistência nesse sentido, né? uhum, Porque muitas vezes para no café com pão de queijo mesmo, uhum, né? Que vai lá, encontra, ô, fulano, sim, tem câncer. E aí, no fim, todo mundo vai para sua casinha. uhum, Então, isso que você falou, né? Dos recursos virem através de conselhos, né? Eu te confesso que sou um pouco ainda distante desses princípios, mas acho totalmente necessário a gente conhecer quem está no conselho do idoso, quem está no conselho lá do adolescente, né? Quem está fazendo o quê? Já tem a agenda, porque muitas vezes a gente se pega criando a roda que já existe, uhum, né? E está faltando colocar a borracha para rodar. sim.
Pelo menos Juiz de Fora é cheio de amparo, de um monte de coisa. É a Semana da Criatividade, agora recentemente aprovaram a Semana do Lixo Eletrônico, né? Os vereadores estão abrindo porta para tudo quanto é coisa. Só que o que de fato está acontecendo na prática em relação aos espaços que estão sendo abertos? Uhum, Como que a sociedade está se apropriando uhum, dessas lutas, né? A gente sabe uhum. que são lutas, né? Como as empresas estão vendo isso, que muitas vezes ficam fechadas na sua gestão, ali no quadradinho da sua gestão, e muitas vezes ela investindo no entorno dela, ela gera crescimento também para ela. Sim, sim, Ela, sim. ela tem que provocar o bem-estar da sociedade local para que a sociedade tenha condição de Uhum, consumir o que ela faz, né? Porque é muito ruim uma cidade ser só chão de fábrica, sim. assim, né? Aquilo que sai de um lugar lá de trabalho e para outro lugar, porque as pessoas dali não têm condição de comprar ou, né, de fazer girar a economia do jeito que tem que ser. Acesso à cultura, né? Tudo. Essa cultura. Tem um exemplo bem significativo que é Vale da Eletrônica, aqui em Minas, que é Santa Rita, né? Sapucaí. Eu vi um documentário sobre como que eles chegaram nessa evolução deles, de que eles tentaram fazer uma cidade boa para o empreendedor, né? No sentido do empreendedor não só querer ter um local de trabalho lá, mas querer morar lá, Uhum, né? Então, ter boas escolas, ter boas atividades, programações culturais, querer viver ali, deixar o dinheiro dele ali mesmo, uhum, né? Que uma coisa, o empreendedor ele pode ver benefício, né, do ciclo de só ter um espaço lá por ter incentivo fiscal para ter uma fábrica ali. E ele está em outro lugar, que ali uhum. não tem condição de viver. Não vai dar conforto para a família, né? Não vai ter uma escola adequada para o filho dele, que ele quer que seja, né? Uma, sei lá, um crítico, não sei o que, não vai ter ali. Então, assim, se a gente provocar de que com o nosso trabalho a gente pode transformar o local que a gente vive, todo mundo tem um bem-estar, de fato, Uhum, uma qualidade de vida, através das nossas escolhas, né, das nossas ações bem empregadas, da nossa gestão interna, que vai refletir na externa. Isso não deveria ser obrigação, deveria ser uma visão do empreendedor de que aquilo é bom, né, de que ele está realmente fazendo uma transformação, não só na parte pessoal dele, quanto pessoa que está crescendo na profissão, ou que ele está investindo, mas aonde ele está vivendo, que ele vai ter segurança, que as pessoas vão estar bem ali, né? Que a desigualdade ela vai estar amena e aquilo vai gerar prosperidade, né? E ele não vai precisar de ficar andando de carro blindado, porque pode ser assaltado a qualquer momento, né? Que vida é essa? É uhum. incoerente, né? Então, o olhar para a comunidade, não, quero fazer ali, porque ali tem os recursos que eu preciso, mas respeitando as pessoas, né? Olhando para que as políticas do local têm a oferecer não só incentivo para melhorar os lucros dele, mas para que ele possa promover a comunidade que trabalha com ele, né? Desenvolver. Eu sempre falo que trabalho não deveria ser aquela coisa sacrificante para as pessoas. Ela tem que se envolver com aquilo que ela acredita que vai desenvolver ela como ser humano, Uhum. né? Porque se você ficar ali para fazer
a comida ou para pagar um aluguel, que graça tem a vida, né? Que graça tem isso. Você vai se envolver por conta de uma necessidade muito básica, né? Uhum. Então, aí vem as doenças, vem o não ter tempo, vem a sede de férias. Eu acho isso uma tristeza, que pode nem chegar, que eu acho que a gente tem que viver bem todo dia, né? Então, assim, isso faz girar várias coisas, sabe? Que as pessoas não têm noção e muitas vezes agem de forma muito tímida, achando Uhum. que é tirar leite de pedra, essa política aí não está nem aí para isso. Eles estão sempre querendo pegar tanto imposto da gente e nada acontece. Então, vamos fazer acontecer, vamos estudar o nosso setor de gestão, que, Sim. que, que de forma inteligente a gente pode fazer pela cidade, E acho né? que, olhando para Juiz de Fora, né? É, Acho que tá com a faca e o queijo na mão, até porque é mineiro, mas porque já, primeiro, né, tem as leis federais. Eu dei uma pesquisada, vi que existe, pelo menos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ele já existe. Não sei dizer sobre fundo, que eu não consegui achar nada. Da pessoa idosa, confesso que eu não vi, mas tem as duas leis também, né, Cultura e Esporte estadual, né, que aí abarcam Juiz de Fora, e tem já uma cultural municipal, mas que talvez precise aí realmente ser executada. é E você novinha. falou isso, né, do papel das empresas também, a gente tem alguns casos interessantes ao longo desse tempo todo, de prosas, de empresas que tem, né, o teu impacto ali naquele território, mas é isso, não tem um conselho atuante, ou não tem um conselho que tenha um fundo, ou que não esteja preparado, que a própria empresa, como é do interesse dela poder fazer esse investimento localizado, porque ela pode pegar o recurso do imposto de renda dela e falar, ih, Juiz de Fora não tem o fundo da pessoa idosa, eu vou pôr no fundo da pessoa idosa de São Paulo. Ela pode, porque mas ela tem esse interesse de poder se fazer presente na comunidade que ela Luana, tá. Luana, Ah, eu achei aqui, eu estou com um vídeo aqui que eu já tinha mais ou menos assistido. Agora eu estou com medo dele não ser atual. tá. Ele dura 3 minutos e meio. O que que ele está fazendo aqui, ó? Ele é do Facebook. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem um rapazinho aqui, ó. Como elaborar a proposta do seu projeto social. Você acha que vale a pena a gente passar aqui? Eu não sei se ele está defasado, porque eu gostaria que o nosso ouvinte aqui, ele conseguisse se situar como proponente, Uhum. como empreendedor, em qualquer área. Inclusive essa área que você Sim, está falando aí claro. do idoso é uma coisa que eu até gostaria, não porque eu sou velho, mas é porque eu gostaria de saber como é que funciona, né? Como é que o imposto a partir da empresa, do empreendedor, pode ajudar pessoas idosas, Uhum. pode ajudar pessoas com deficiência, que são realmente momentos da vida e de pessoas e contingências de outras pessoas que são necessárias. Eu vou te pedir licença, então vou colocar aqui o vídeo e vou Eu vou colocar a só voz. rapidinho. Ah, não, pode pôr. É que eu ia falar para o pessoal também dessa dica de acompanhar as redes sociais da Prosa. Já tem muita coisa como essa que a gente já postou. A gente está sempre postando esse tipo de dica para os empreendedores. Ah, Entendi. tem um blog da Prozas, tudo isso a gente tem essa preocupação, né? E muitas vezes a gente fala como funciona tal lei de incentivo, traz sempre essas informações. Então, acho que é uma fonte super legal, mas acho que vale a pena sim assistir esse vídeo. Ana, Vamos. depois eu queria que você comentasse sobre essa articulação da agenda local, como que se faz dessa articulação pelos ecossistemas existentes. Tá, tranquilo. O Antônio, Ana, desculpa, fica à uma pergunta. vontade. Sim. Pode fazer, Ana, Antônio. tem algum imposto assim para a parte de meio ambiente, projetos sociais e ambientais? Porque aqui nós temos associações e cooperativa de associação de orgânico, fomentando a produção de orgânico aqui em Juiz de Fora e região, e de apicultura, cooperativa de produtores camponeses da reforma agrária, as coisas tudo mais.
Aí eu queria saber ver se teria imposto assim, a parte ambiental das empresas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu acho que esse é um tema bem, assim, recente que está crescendo. Da parte ambiental mesmo, a gente tem a questão da gestão dos resíduos, que recentemente foi aprovada a Lei Federal de Incentivo à Reciclagem, que a gente imagina, ainda ela não está regulamentada completamente em funcionamento, mas que ela deve funcionar na linha dessas outras leis, né, como a Rouanet, a do esporte, em que a gente vai ter a habilitação dos projetos e uma porcentagem do imposto de renda vai poder ser destinado a esses projetos que forem habilitados, né, pelo órgão competente. Mas ela ainda está em, em processo de regulamentação. Estamos esperando, né, a publicação dessa regulamentação. Em Minas eu desconheço, eu conheço só de cultura e de esporte, eu imagino que não tenha, e municipal também não, né? E de Juiz de Fora, mas eu acho que o que eu falei é que normalmente os estados e municípios fazem leis de cultura e de esporte, mas também podem ser criados, né, dentro dos seus impostos ali, né? O estado com ICMS, o município com ISS, outras leis. Então, acho que essa, como a gente falou, começou a falar, né, de articulações de agendas, essa pode ser uma demanda para o próprio município, né? Por que que a gente não cria um mecanismo com base no ISS, que até não sei quantos por cento desse ISS que seria calculado, poderia ser destinados para projetos desse viés. Da agenda ambiental, ainda dentro das leis de incentivo, ainda é um pouco mais tímido, né? A gente tem o primeiro esforço federal agora que está vindo com a lei da reciclagem, então são agendas que ainda estão um pouco mais tímidas, mas que de repente, né, de maneira territorializada aí, em Juiz de Fora, por conta das características do município, é algo que pode ser pautado junto ao poder público e às empresas, né? E isso pode partir das empresas também, né? O que eu ia até complementar, que acho que a gente ia falar de articulação da sua fala, é que a gente tem alguns casos interessantes em que as próprias empresas que têm uma atuação em municípios de interior, enfim, que às vezes não tem lei de incentivo ou não tem conselhos como o da criança ou adolescente ou da pessoa idosa para poderem usar os mecanismos de fundo de infância e adolescência e fundo de idoso, que são mecanismos feitos a partir do imposto de renda, patrocinarem ações de capacitação, de desenvolvimento desses conselhos, de criação desse fundo. Então, é uma agenda que eu acho que nada é simples, né? Mas assim, eu acho interessante nos mecanismos de incentivo que é uma agenda que tem interesse dos três lados, né? Tem interesse da sociedade civil, organizada ou não, tem interesse das empresas e tem interesse do poder público. Então, essa articulação ela pode ser conjunta. A sociedade civil pode se articular junto com a empresa, porque a sociedade civil quer que esses projetos aconteçam ou quer executar esses projetos, e as empresas querem poder fazer o seu investimento social a partir de um imposto que já é devido, né? Porque acho que a questão mais simples é essa: esse dinheiro ele vai sair da empresa, não é um dinheiro que precisa ser aprovado para sair da empresa, um recurso que precisa ser criado dentro da empresa. Ele vai ter que sair, a empresa tem que pagar esse imposto. E ela poderia usar para fazer o seu investimento social local, né? Que é toda essa questão que a Vanessa trouxe, então também tem um interesse muito grande por parte da empresa. Então essa articulação ela também pode ser conjunta. Essa articulação pode ser isso que a gente vê em alguns movimentos de empresas de, olha, a gente tem um conselho, mas a gente não sabe nem por onde começar um fundo. Empresa, você pode nos ajudar a procurar alguém que venha nos capacitar sobre isso aqui, para o nosso conselho poder criar esse fundo e a gente poder usar esse mecanismo federal que você vai poder usar depois com parte dos seus impostos. Então, eu acho que essa articulação ela não é simples, mas ela tem essa característica interessante nesse caso, que ela não tem interesse só de um lado que tem que batalhar por isso, ela tem um E, interesse de três pontas aí, né? Da sociedade civil, do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Então, acho que isso, criar essas articulações com as empresas uhum. locais também para a agenda, né?
Ana, desculpa, Vanessa, só porque eu não quero esquecer. Claro. Quando você, Vanessa, fez a pergunta para ela, me surgiu essa dúvida, ela falou e ainda eu não me senti respondido. Olha Tá, só, quer dizer, obviamente porque eu não fiz a pergunta, né? à vontade. Mas é o seguinte, olha só, quando você faz a empresa, vamos ser, eu sou uma empresa. Tá. Para que eu me motive a fazer uma doação de fundo social, eu vou pagar imposto de qualquer maneira. Eu vou Uhum. fazer papel de advogado do diabo, tá? Tá. E o que papel é esse? Olha, por que que eu vou me ocupar dos velhinhos que andam ali na rua, das pessoas com deficiência que podem tropeçar nesse passeio, ou se o pessoal da periferia vai ter uma praça de esportes, ou se isso aí vai beneficiar um instituto que cuida de animais? Por que que eu vou me preocupar com isso? Eu vou pagar meu imposto, né? Então, agora, algumas empresas têm feito isso aí com base em marketing. Elas nem fazem através de institutos, nem através de leis sociais, elas fazem investimento direto, né? Uhum. Empresa fulana, não vou falar nomes aqui, mas empresa fulana de tal patrocina o esporte, patrocina um clube, patrocina os jogos de uma escola, mas ela coloca o nome grandão dela lá e aquilo ali para ela é investimento em propaganda. Então, Uhum. onde é que está a pergunta do advogado do diabo? É aquela pergunta assim: por que que o empresário, né, vou chamar todos os empresários de egoístas, de malvados, né, que querem, se possível, não pagar imposto, por que que eles fariam isso? Isso seria exclusivamente por consciência social ou haveria outras coisas que poderiam incentivar o empresário a fazer isso, que não partisse só da benevolência dele? É uma pergunta difícil, se você, Sim. né? Diz aí. Eu acho que achar que todo mundo vai fazer um investimento social por pura e simples consciência social, consciência do impacto daquela empresa, é muito ilusório, né? Muito É inocente. utópico. Tópico. Eu acho que existem culturas diferentes, né? Empresas diferentes. Então, você vai ter empresas que têm já uma cultura muito forte da preocupação com a sustentabilidade, com o investimento social, que isso pode parecer mais genuíno. Em outras, nem tanto. Acho que a gente pode ter essas empresas que vão dizer, eu não vou me ocupar disso. Mas a gente tem outras questões. Para além do genuíno, acho que a gente também tem que lembrar que estamos num sistema capitalista, então a gente não pode esperar que muitas vezes a empresa faça isso só genuinamente, mas a gente tem hoje outras ferramentas, legislações ou agendas que impulsionam por uma questão comercial também, seja através do marketing que ela pode fazer, e aí tem leis e leis, algumas vão delimitar o que você pode fazer de marketing, então se eu posso usar o meu nome nos jogos ou não, enfim, seja por uma questão de um posicionamento local. Tem empresas que têm questões de externalidades muito negativas, né? A gente está falando aí, vocês estão em Minas Gerais, a gente sabe, enfim, o quanto algumas áreas, né, de serviços, enfim, de indústria podem prejudicar uma localidade, então ela precisa de uma licença social para operar. Então eu preciso me colocar para essa sociedade, retribuir ou corrigir ou amenizar os meus impactos através disso. Você tem a agenda aí que a gente já falou, né, do ESG, que vem crescendo essa demanda. Então, para como essas empresas são avaliadas, para o quanto mesmo de dinheiro essas empresas são avaliadas numa bolsa de valores, isso vira uma exigência. Você tem uma série de. Você tem pesquisas que mostram que a geração Z, que está vindo aí, que vai ocupar o mercado de trabalho, já está ocupando, tem uma questão sobre onde ela, né, falando dentro de um recorte privilegiado, mas assim, onde essa geração quer trabalhar, de quem essa geração consome, porque tem uma preocupação com os posicionamentos da empresa. Então, assim. Acho que existem hoje uma série de motivos que, se não vêm genuínos, para as empresas olharem para isso, porque eu particularmente acho que quem não olhar para isso vai ficar para trás e vai perder um bonde aí, até por uma questão de mercado mesmo.
de consumidores que estão vindo e que estão mais preocupados, talvez, do que a minha geração e outras gerações anteriores com essa questão. E, enfim, questões comerciais. Então, acho que assim, motivos não faltam para que empresários olhem para isso. Então, acho que essa visão muito fechada pode fazer com que quem mantenha ela se dê muito mal, né, no futuro. Adorei essa sua resposta, porque você chamou a primeira responsabilidade social e segundo você mostrou o que que é política, né? Que nós vivemos em sociedade. Você não pode ficar olhando só para o seu umbigo. Eu queria falar Uhum. uma coisa também. Algumas empresas que exportam não conseguem exportar para países que verifiquem que ela não tem uma conduta socioambiental adequada. Então, isso é uma Sim. coisa que nós podemos chamar atenção aqui, né? A pergunta do advogado do diabo foi exatamente para ela fazer essa preleção muito bonita. Meus parabéns, você falou uma coisa muito bacana, gostei. Obrigada. Eu não sabia como elaborar isso que você falou e você foi perfeito, foi bacana. E outra coisa, não fugindo do assunto. Eu estava vendo o site do BNDES, que vai fazer financiamento de indústrias agora, né? E está surgindo a opção de polêmicas, não vou entrar nesse detalhe, porque essas polêmicas são todas político-partidárias. Tem ninguém olhando para o país. O que que alguém que tiver algum tipo de consciência estivesse olhando para o país estaria pensando? Quem que é que está emprestando quem para quem? Primeiro, BNDES. Sabe qual que é o nível de inadimplência do BNDES? 0,01% nos contratos. Isso significa o BNDES ele é um banco. Ele não está fazendo favor para nenhum governo, para nenhum país, para nenhuma empresa, para nenhuma estatal, para nenhuma empresa particular. E ele vai continuar não fazendo. O BNDES tem um programa transparente que diz todos os contratos que estão ali, a maneira como eles foram pagos, aonde está a inadimplência, como que são avaliados, e não é qualquer um que conseguir pegar dinheiro lá dentro para poder tocar, por exemplo, fazer uma indústria. Claro que ninguém pode obrigar que o cara construa uma indústria lá na frente e venda por o triplo do preço e ganhe dinheiro. Ninguém pode, né? Nós não temos bola de cristal. Mas ainda assim, é uma vontade, é uma política pública. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pode achar que ela fazer um empenho numa rede, como se chama, num projeto social qualquer, que aquele dinheiro ali o camarada vai usar para farra. Então, outro dia usaram um exemplo que uma determinada é, personalidade da música brasileira, muito conhecida, fez uso de uma lei. Aí o pessoal meteu o pau. Poxa, você já é rica. Como é que você me pega uma lei? Você vai ganhar aí 1 milhão Aí teve um jornalista de consciência que explicou quais eram os custos para ela poder chegar àquilo ali. E que realmente ela não poderia fazer uso do patrimônio dela. Porque senão ela ficaria sem ele. Né? E ela está criando benefício social, ela participa de coisas sociais, ela faz apresentação, aquilo ali faz parte da cultura, que tem a ver com folclore, tem a ver com o E Estado, tem a tem ver. todas as contrapartidas também que esse projeto precisa ter, sociais e de democratização, então não é só um É. E ganhou outra dinheiro coisa, e acabou. o lugar onde é que você se estabelece, que ninguém morra lá por falta d'água, tudo isso faz parte, o cara até lembrou disso aí, entendeu? E quando você faz uma coisa assim que você mobiliza massas, e você está criando benefício, aquilo ali não é só diversão, cerveja e baboseira, não, aquilo ali tem uma série de coisas ligadas ali. Eu achei a resposta dele muito interessante, sabe? Então, valorizando essa questão de que a empresa vai participar de algo como isso, ela vai fazer esse empenho, ela está definitivamente fazendo algo bom, além de marketing para si Uhum. própria, né? E criando melhores ambientes. Então, eu queria só chamar a atenção disso aí. Adorei a sua resposta. Bom, vamos em Bom, diante aí. eu acho é isso que você trouxe, né? Assim, estamos num sistema capitalista, a gente não pode esperar que empresas que visam o lucro vão fazer coisas simplesmente por boa vontade genuína. Óbvio que a gente sabe que existem empresas, que existe uma questão da cultura da empresa que é mais focada nisso. Tem empresas que são pioneiras aí em várias temáticas, mas então
e eu acho que aí as leis de incentivo elas podem juntar as duas coisas, né? Elas permitem que a empresa, então, patrocine projetos, faça seu investimento social e dentro de algumas condições, porque também acho que isso é importante deixar claro, né? Não é uma balbúrdia de como a empresa pode usar esse projeto, né, de marketing, de colocar o nome dela, enfim, existem uma série de contrapartidas, às vezes até a porcentagem destinada pode mudar, depender, às vezes ela precisa até dar uma contrapartida de recurso próprio, para além do que ela está usando no imposto, enfim, cada lei é uma lei, mas ela também pode usar para marketing, assim, então acho que é uma coisa que a gente falando, todo mundo se beneficia, a empresa se beneficia, seja comercialmente, seja em marketing, seja em licença para operar, seja porque já existe uma cultura de investimento, né, social, seja por conta dos indicadores de ESG, e a sociedade se beneficia com acesso a projetos aí sociais, culturais, enfim, esportivos que, enfim, favorecem esse desenvolvimento social. Então, por isso que eu acho que as leis de incentivo, né, a gente sabe que recentemente sofreram bastante ataque, e muitos desses ataques são com base em desconhecimento. Elas não são perfeitas, mas eu acho que o caminho não é extinguir, pelo contrário, é aprimorar, é a fiscalização, porque ela é uma questão que é de muito interesse nosso como sociedade, então são mecanismos importantes, eu acho que enfim, tem vários estudos e números publicados do que esses investimentos nos últimos anos geraram de retorno, inclusive para o próprio PIB. E acho que sem esses mecanismos, muitos dos nossos indicadores sociais, culturais, estariam muito abaixo, por tudo que foi feito nesses últimos anos. Então, é nosso, acho que é uma coisa que tem que ser fiscalizada e tem que ser cada vez mais aprimorada, e acho que é a gente que tem que estar aí acompanhando essa agenda e não atacar esses mecanismos, que muitas vezes os ataques são com base em ou fake news ou puro desconhecimento do funcionamento mesmo, né? Isso é uma questão que a ideologia entra erradamente aí, tanto dos que Uhum. atacam quanto aqueles que defendem. O que você falou. Se nós tivéssemos o trabalho de conscientização, o mesmo trabalho que a fake news faz para dissipar qualquer entendimento razoável das coisas, nós tivéssemos o trabalho de conscientização, se tivesse pessoas que tivessem vontade de fazer um vídeo como esse, e que desse vídeo você espremesse e saísse alguma coisa. Opa, agora eu entendi. Entendeu? Ah, pô, que legal, vou fazer isso. Pô, vou procurar a Ana, vou procurar o Bip, vou procurar o Prozas, vou fazer Uhum. pergunta, né? Nem que seja por interesse egoísta, pô, eu quero aparecer, eu tenho que aparecer, né? Eu estou com o evento aqui, eu vou procurar o Prozas, quem sabe se eu Mas deixar de... aí, se lá no Né? final, né, a externalidade é positiva, se É, isso traz um benefício para a sociedade, tá ótimo, né? Se o prefeito abriu a porta, abriu a avenida para passar o carnaval, aquilo ali fez povo, ele fez isso porque vão votar nele, mas ele fez, então pelo menos ele fez, está lá, o pessoal foi fazer a festa, né? Agora, vamos unir a festa de qualidade, vamos unir a festa, né? Não vamos fazer só propaganda, né? Não é igual aquele negócio que um americano falou, que quando uma determinada marca muito conhecida no mundo aí fala que ela trata bem das vaquinhas, é mentira, ela maltrata as vaquinhas, ela quer ganhar o máximo de dinheiro com isso e tal. Pois é, mesmo que a gente imagine que seja isso aí e tal, mas, poxa, você que é empresário, você que é um empreendedor, você que está buscando financiamento, você que tem um projeto, você que tem uma empresa e você pode bancar esse financiamento, você pode fazer uma. Inclusive, como ela falou, existem situações em que, se você fizer um projeto se beneficiando da lei, fazendo empenho por fora, você pode fazer uso do marketing. É justo, é lícito, né? Mas eu não estou sendo egoísta, eu estou sendo. Eu estou agindo comercialmente. Está certo, tudo bem, que seja assim, que assim seja, né? Então, foi muito legal. Vanessa, nós já estamos com 1 hora e pouco de Ana, programa. deixa eu só fazer mais uma pergunta aí, fazer um favor. Então, o Antônio, fica à vontade e faça uma pergunta. Nós estamos caminhando para o final, senão nós vamos tomar muito tempo da Ana. Não, não, tranquilo. No MG Rural, domingo passado, passou sobre soja sustentável. Aí estava o Sim. pessoal da Europa, uma propriedade aqui no Triângulo. Aí tem mercado para exportação de soja sustentável nos princípios. Será que teria no PROS um projeto, algum programa nessa linha, assim, para mel? Que aqui na região de Juiz de Fora, Zona da Mata, nós estamos articulando a apicultura sustentável.
Aí queria verificar como que a gente faz, constrói projeto para estar trabalhando com os mercados assim sustentável. Uhum. Acho que na verdade o que a Prozas faz é a articulação entre quem executa o projeto, então se vocês criarem esse projeto aí, né, desenvolverem, e quem pode estar interessado em patrocinar. Então, acho que primeiro nas nossas redes sociais, tem no blog, tem várias dicas de como construir um projeto, como ir atrás de editais e dar uma olhada lá se existem editais, né, porque lá na prosa, só fazer esse parênteses, né, a gente não tem editais só de recursos incentivados. A gente tem muitas empresas que fazem seus editais de recursos próprios, ou seja, os recursos que não tem nada a ver com imposto, é um recurso, uma parte do orçamento da própria empresa destinada a uma causa, a um projeto, a uma ação, enfim, alguma temática que faça sentido para ela. Então, acho que procurar para ver se empresas, né, da área aí, do agro, de áreas que estão da alimentação, talvez que estão correlatas a esse tema, dar uma olhada lá na Prozas, que tipo de editais que elas lançam, né, para ver se encaixa um projeto desses que vocês desenvolverem. Mas lá também tem esses projetos tem muitos editais de recursos próprios, tá? E acho que essa é legal, né? Então, porque às vezes tem temáticas de fato que não são abrangidas pelas leis de incentivo. Por exemplo, a gente já teve de tudo, mas um edital focado em violência contra a mulher, né? Então, a gente não tem uma lei de incentivo onde esse projeto se encaixa, mas tem empresas que estão patrocinando através de editais, procurando projetos para patrocinar com os próprios recursos em editais. Então, acho que quando vocês tiverem o projeto desenvolvido, além de pegar as dicas lá na Prozas, né, de como desenvolver um bom projeto, depois criar o perfil lá e procurar editais que possam se ligar ao tema. Beleza, o Antônio. Você quer fazer mais alguma colocação, Antônio? Fica à vontade, Não, tá? obrigado, tá ótimo, tá tranquilo. Tá Para mim tranquilo? tá tranquilo. Tá gostando de participar aí? Sim, tá excelente. Temos que fazer mais essas reuniões. Pois é, isso é bacana, né? Poderia ter vindo mais gente aí que nós íamos ter mais perguntas. Mas eu acho que o programa vai suscitar mais perguntas, né? E a gente vai deixar aberto para as pessoas deixarem, o programa vai ficar gravado, vai ficar lá no meu canal no YouTube, o programa vai chamar Programa Pontuando Cidadania Sustentável, Imposto Consciente, né? Onde eu e Vanessa somos mediadores, vai estar lá o link. E eu também vou colocá-lo aí na rede. Vanessa, então eu vou passar a palavra para você e para você iniciar a sua finalização, depois nós passamos para. Aliás, desculpe, perdão. Eu vou passar a palavra primeiro para Ana, exceto se você quiser falar primeiro, Vanessa. O que você acha? Fica à vontade aí. Só queria comentar, né, que tudo isso Então, que vocês. então tá. Então, depois você passa a palavra para Ana finalizar, responder e Tá, finalizar, e eu né, dou o fim ao programa. Tá ok, obrigado. Fica à vontade. Pode falar. tudo isso que vocês estão falando aí, né, me fez lembrar também uma situação, não sei de onde que que também não foi no Brasil, que uma empresa ligada à questão do bem-estar e saúde fez uma campanha que ajudou com que a política enxergasse que o financiamento de parte de protetor solar fosse feito para uma população que estava sofrendo com a questão da mudança climática. Então, olha que inteligência de marketing isso, né? A empresa olhar uma ponta lá na política, ver que ela poderia transformar alguma coisa, gerar um benefício social com alguma situação que tem relação com o que ela faz de fato, fazer um marketing muito verdadeiro de uma causa, né? Que é a questão da proteção do câncer de pele, tal, e aquilo se tornou muito acessível para a população usar, sabe? O filtro solar era gratuito. Então, assim, olha o poder que uma empresa tem de transformar o olhar da política
para, né, um produto que era necessário, que tinha a ver com o que ela desenvolvia, e fazer realmente um marketing verdadeiro, que ela está impactando, né? E aí eu fico imaginando, se isso se multiplicasse para outras e outras causas, né? Seria muito bom. É, a gente vê que isso não se finda só a questão do administrativo em si, o marketing querendo se apropriar também de estudos como esse, e fazer campanhas que realmente vão gerar um impacto verdadeiro em cima daquilo que eles mesmos fazem, seria de muita valia, né, social. A gente vê aí, por exemplo, essa questão, né, que hoje a gente fala, a gente tem os orgânicos, né, tem a utopia da vida saudável, né, assim, né? Mas praticamente tudo é muito inacessível ainda, tudo muito caro, muitas coisas não chegam, e as pessoas tendo ainda que se alimentar daquele básico ali que muitas vezes vai a longo prazo gerar algum problema, né? Saúde, enfim. E, e por que não, né? Puxar esse marketing aí de algumas pontas para trabalhar nessas questões e fazer chegar a um estilo de vida mais digno, saudável para as pessoas, né? Assim, através desses esforços publicitários mesmo, né? Aí a gente vai pensando de quantas maneiras essa abordagem, né, do imposto consciente poderia ser trabalhada, né, não só dentro de um departamento contábil ou da própria gestão da empresa, mas na própria divulgação, na própria campanha de se fazer algo muito verdadeiro mesmo, transformador, levando o nome daquela empresa, né? E em cima das pautas que ela trabalha. Porque isso não pode ser num paralelo. Ah, eu faço cosmético, eu vou trabalhar com aços. Ah, nada a ver, né? Tem que ter uma inteligência de empregar os recursos que a gente tem, saber que quando você está no território, você tem que se envolver mesmo com as leis daquele território, né? Procurar ter curiosidade quem está nos conselhos, quais as leis estão estabelecidas ali e às vezes não funcionam ainda por falta desse engajamento, essa busca para investir. Então, assim, são muitas questões aí que podem ser levantadas e aprimoradas, né? E as empresas podendo se apropriar de uma forma ética, né, de uma forma verdadeira, ajudando e sendo ajudado, porque quando gera bem-estar social, a tendência é que as pessoas estão mais motivadas, né, nas novas experiências, aos novos consumos, e faz a roda girar. Quero te agradecer, Ana, muito esclarecedor esse momento, tenho certeza que a Rede Criativa de Juiz de Fora vai ver esse vídeo depois, né? E com certeza, se tiver mais alguma dúvida, vou entrar em contato com você e a gente finaliza aí as dúvidas, mas só gratidão. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Agradeço mais o convite. Foi ótimo o papo. Espero ter contribuído aí, né, com as agendas do município. Espero ver muitos empreendedores de Juiz de Fora lá no BIP, é, se cadastrando na Prozas para receber, né, os editais, enfim, acompanhando a gente nas redes sociais. Porque, enfim, a Prozas é uma empresa, mas a nossa missão é essa, poder fomentar o impacto social, e principalmente territorializado aí, né, levando recursos para todo o Brasil, para o interior, né, fora das capitais,
E aí a gente espera contribuir para ter fortalecido esse conhecimento, né, de como a sociedade aí, as empresas aí podem usar esses mecanismos que estão aí, estão funcionando, e os que não estão funcionando, como que a gente faz funcionar para que esses recursos cheguem e aumentem o impacto social. Mas obrigada pela conversa. Ana, a gente te agradece aqui, né? Eu vou, em primeiro lugar, agradecer a Vanessa. A Vanessa tem sempre ótimas ideias aqui no programa, né? E ela sempre traz gente muito bacana. E é a terceira vez consecutiva que a Vanessa traz uma pessoa muito jovem que fala muito bem, com muita consciência esse ano, do ano passado para esse ano agora. Eu não vou perguntar a sua idade, não, mas eu estou vendo que você é bem novinha, tem cara de menina. Nem E, tanto, nem tanto. ah, mas eu fico feliz. A própria Vanessa, né, é uma pessoa jovem, Obrigada. né? Sim. E eu fico feliz de ver vocês com esse empenho, com essa capacidade, com essa competência. Gostei da sua fala, gostei de sua resposta, gostei da participação do Antônio, aí, que fez perguntas pontuais interessantes. O Antônio é um apicultor aqui da nossa região, que é um cara que está sempre correndo atrás, eu vejo sempre os posts dele aí. É uma pessoa que realmente deveria estar até exportando mel, né? E eu outro dia até ouvi falar que o mel ele substitui em alguns momentos a alimentação do leite materno para as crianças. Não sei se é verdade, não sei se é parte de ser fake, se é crença exagerada, mas eu sei que é um é, produto de valia e que a abelha ela produz, antes de morrer, uma quantidade mínima de mel. E para você tirar tudo aquilo que você tira de mel ali de dentro, você precisa de muitas abelhas. Sim. Quer dizer, é a ideia da comunidade, né? Todo mundo, cada um fazendo a sua parte, cada um. A gente aqui contribui abrindo espaço para pessoas como você vem andar, né? Eu e Vanessa abrimos espaço para que vocês, pessoas como você, venham dar depoimentos de que as coisas são possíveis, que as coisas são viáveis, né? Que a gente pode fazer o bem pelo bem, não com interesses subalternos, né? E que a bondade faz bem, né? E diz que a bondade faz bem até para cutis. Por isso que eu estou tentando ficar bom para ver se me livro dessas rugas. Mas então é isso aí. Eu te agradeço muito, agradeço em primeiro lugar a Vanessa, agradeço a você, agradeço a participação aqui do Antônio, agradeço a participação aqui do nosso internauta. Eu espero que você faça perguntas, deixe perguntas aqui, faça seus comentários, passe esse vídeo para frente. Ele tem esse apelo social, esse apelo de conhecimento. Passe esse vídeo para frente, prestigie o nosso trabalho, dá seu like. Assina o canal, aperta o sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós tivermos algum assunto aqui muito interessante, que vai ser interessante para você também. Até outro programa pontuando. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.